Boa noite ao presidente Cordorvan Neto. Estendo, então, cordialmente a todos os outros vereadores. Agradeço o convite da vereadora Thais Bieberbach para que eu viesse à tribuna falar um pouquinho sobre Covid, não necessariamente tratamento precoce, né? Então, assim, para entendermos um pouco, eu sou médico formado há 21 anos, fiz minha especialização na Santa Casa de Curitiba, em cirurgia vascular, fiz super especialização em endocirurgia vascular também aqui no Brasil. Tenho hoje uma clínica onde eu concedo treinamento a colegas na área de cirurgia vascular, tanto a nível de Brasil quanto a nível de exterior. Fui o 37º médico brasileiro a fazer transplante de células-tronco, entre um dos 1000 primeiros do mundo. E hoje faço um trabalho de palestra e sou consultor técnico da Bayer, líder mundial em medicamentos. E esse seria meu único conflito de interesses que eu tenho. Então, para nós falarmos um pouquinho de tratamento de Covid, nós temos que saber algumas coisas. Primeiro de tudo, que quanto menos se sabe de algo, mais nós temos que nos aproximar da ciência, daquilo que nós sabemos. Então, uma doença que teve início, acha-se que em Wuhan, na China, não temos certeza disso, pois, infelizmente, nós temos um país lá totalmente fechado a todo e qualquer tipo de orientação científica. E então, os primeiros relatos são feitos nessa cidade. O que sabemos com certeza é que esse vírus ele não foi criado em laboratório. Isso fica muito fácil de saber, porque quando fazemos pesquisas, nós temos alguns marcadores que nos permitem saber se isso é criado ou não. Então, isso já é muito transparente que não foi realizado. Só que, com o passar do tempo, essa doença deixou-se de ser uma endemia e passou a ser uma pandemia, atingindo, no primeiro momento, então, a Itália, país que tem as suas peculiaridades, principalmente por ser um país com uma população mais antiga, mais envelhecida e por viverem muito próximos uns dos outros. Como, infelizmente, as informações que vinham da China não eram informações precisas ou precárias, nós tivemos alguns problemas muito sérios com relação à forma com que esses pacientes foram tratados. E dessa forma se prosseguiu para os Estados Unidos e em 13 de março foi declarado pandemia, em 13 de março de 2020. Com isso, começaram-se a se tentar vários tratamentos com relação, primeiro, a bloquear a ação do vírus e, segundo, a tratar as suas consequências. O que eu posso dizer para vocês, com a experiência de 21 anos de formado, é que, quando falamos de medicações como a hidroxicloroquina ou a ivermectina, por exemplo, infelizmente nós não vamos saber se elas fazem ou não fazem efeito no tratamento do Covid. Isso porque, simples, nós estamos tratando de indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica só visa sequer, que é lucro. Então, numa medicação que é extremamente barata, não vamos ter tratamentos, não vamos ter nenhum estudo científico de qualidade, nem para se falar se essa medicação faz o efeito ou não faz efeito. Depois, todos os estudos que nós tivemos com relação a essas medicações, e hoje, antes de vir para cá ainda, eu procurei na PubMed, que é o local onde mais faz trabalho científico e mais se publica, nós não temos nenhum trabalho com a hidroxicloroquina com a nova
variante do Covid. Não existe nenhum trabalho a nível nem de Brasil, nem nível mundial com relação a isso. Conversando com todos os nossos colegas hoje também, que são responsáveis pelas UTIs, infelizmente, nós estamos tendo pacientes cada vez mais graves, pacientes que fizeram ou não o tratamento precoce. Nós temos duas coisas bem claras com relação a esse vírus. Uma, que ele faz um processo de exacerbação do sistema imunológico, e outra, que ele faz um processo de trombose dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente se fala nessas medicações e nessas tentativas de tratamento, nós ou tentamos fazer o bloqueio desse processo inflamatório ou nós fazemos o bloqueio dos processos trombóticos. Só que tudo que nós estamos vendo até hoje, não existe um tratamento que seja suficientemente correto para que faça o bloqueio dessa doença. Existe um tratamento onde nós, cirurgiões vasculares do Brasil, estamos fazendo parte de um braço desse estudo, que é um estudo com anticorpos monoclonais que eles fazem. Até agora a gente conseguiu uma resposta de pacientes graves, uma melhora de 75% desses pacientes, mas o custo dessa medicação é impeditivo a nível mundial. O custo disso é tão grande que esse tratamento não vai poder ser realizado. Isso é o que nós temos de mais novo com relação a isso. O que nós podemos falar? O que temos hoje de correto e sensato com relação ao tratamento da pandemia de Covid-19? É aquilo que é mais barato em termos de saúde pública e aquilo que nós estamos vendo que está realmente bloqueando a transmissão do vírus e está tirando os pacientes graves de dentro dos hospitais, que é a vacinação. Temos algumas vacinas, essas vacinas, todos vocês podem ter certezas que foram pesquisadas em ambientes correlatos, algumas são diferentes de outras em alguns aspectos, mas todos os cientistas da comunidade mundial pesquisam juntos, e nós temos hoje a certeza que praticamente todas essas vacinas, elas bloqueiam de 97% a 100% da doença grave. Isso nas faixas etárias que foram usadas. Então, quando eu fui convidado a vir aqui, primeira coisa, eu acho que eu tenho que não ser a pessoa, Ricardo, e sim o médico especialista, e tenho que procurar ciências. Não venho aqui também dizer se o tratamento precoce funciona ou não funciona. Esse não é o meu papel. Meu papel é trazer informações para os senhores, que são as pessoas que foram eleitas pelo povo para os representarem. Agora, quando a gente tem que falar em relação a um projeto de lei criado, nós temos que saber, primeiramente, qual é o custo disso, porque sabemos que o dinheiro é escasso. Sempre nós tivemos problemas com saúde pública, não é de hoje. O Brasil vive um colapso na saúde pública há 30, 40 anos. Nós sabemos que o valor que temos destinados à saúde são pequenos, não são de sua forma total para todos os nossos munícipes. Nós não podemos esquecer que as outras doenças continuam existindo. Nós temos doenças muito mais importantes ou tão importantes quanto o Covid, que poderiam ser endereçados valores para isso. Nós temos que saber qual é a constitucionalidade com relação a esse projeto de lei, porque nós sabemos no nosso país que é vedado qualquer tipo de uso de medicação do Sistema Único de Saúde para aqueles objetivos que não em bula. Então, assim, hoje, se nós formos ler a bula da hidroxicloroquina e da ivermectina,
nós não temos isso colocado na sua bula que eles servem para o tratamento do Covid. Então, isso pode trazer uma responsabilidade aos senhores. Cabe a eu, como médico, trazer isso. Para vocês terem ideia, nós estamos tendo, agora vai sair um estudo na área de anticoagulação, que é exatamente para o tratamento do Covid, que vai mudar totalmente a forma de se tratar. Como não está em bula ainda, eu não posso nem passar isso nem para os meus colegas médicos, mesmo eu participando desse trabalho, eu não posso passar aos meus colegas médicos e nós não podemos usar isso para os pacientes. O que é mais importante de tudo isso? Existe algo na medicina e que é do ato de médico, que o médico que tem o seu diploma, ele pode prescrever a medicação que ele achar melhor para o seu paciente. Né? Isso não se pode tirar do médico. Então, você fazer algo que proíba ele de usar ou que exija que ele não use, isso não se pode ser feito. E isso foi, até na semana passada, foi uma briga muito grande do CFM, do Conselho Federal de Medicina, com a Associação Médica Brasileira. E, assim, é muito claro que cada médico ele tem a prerrogativa de prescrição. Então, o médico que achar que pode fazer a prescrição de um tratamento, né? Porque nós não podemos falar em política pública quando nós falamos do tratamento precoce. Nós podemos permitir que esse médico prescreva essa medicação. Agora, como que aquele munícipe vai conseguir ter essa medicação é que nós temos que saber. Se é vedado ao poder público dispensar uma medicação que não tem a sua correlação a nível de Anvisa, como que isso vai ser destinado a essa pessoa? É muito bem claro que nós temos que ter tanto o consentimento do médico, então ele tem que consentir que vai prescrever a medicação e a pessoa tem que consentir em receber essa medicação, né? Então, tendo em vista tudo isso, sabemos que, infelizmente, se a hidroxicloroquina ou o tratamento precoce tem algum efeito sobre a doença, infelizmente ele não faz o bloqueio da doença. Nós não temos a pessoa que toma a hidroxicloroquina ou tratamento precoce, nós sabemos que essas pessoas não conseguem bloquear a transmissão da doença, enquanto que hoje o que nós mais temos, que são as vacinas, nós conseguimos ter um bloqueio de pelo menos 50% dessa transmissibilidade, né? Hoje, para vocês terem ideia, isso são dados de hoje, União da Vitória já tem 9.800 doses destinados à população. Desses, 5.700 pacientes já tiveram a primeira dose aplicada, 860 pacientes já tiveram a segunda dose. Nós estamos hoje, então, União da Vitória com 73% da população atingida pela campanha de vacinação atingida. Então, acho que isso que nós temos que ver. Não podemos estar com 73%, nós temos que estar com 100%. Né? Se nós temos essa condição de estar as vacinas aqui, por que 27% das pessoas não foram vacinadas ainda? Será que é aqui que nós que eu digo população, nós que somos pessoas que somos formadores de opiniões, os senhores que são os representantes legais da população não teriam que ver com mais carinho? Né? Tratamento precoce, quanto custa para o município cada tratamento precoce desse? Alguém poderia me passar esse valor? Quanto que nós gastaríamos? Qual seria o valor que realmente gasto com isso foi efetivo para o tratamento da população de União da Vitória? Essas coisas que eu gostaria de deixar para vocês. Não se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que isso não cabe a eu como médico, eu como cientista, colocar a minha opinião pessoal. Cabe sim eu trazer informações
da área médica, da área científica, para que os senhores deliberem sobre e façam o que é melhor para a nossa população. Bem, gostaria, primeiramente, de agradecer e também parabenizar o Dr. Ricardo Krzyzanowski pela explanação a respeito do Covid-19 e deixo aqui a palavra aberta para os nobres vereadores, caso queiram fazer alguma pergunta, mas lembrando a todos ser bem objetivo e não procurar querer demonstrar a sua opinião a respeito do assunto, e depois tem um momento apropriado, que é a palavra livre para fazer isso. Tá ok? Então, eu de imediato passo a palavra para o vereador José Pedro Valk. Viu, doutor? Só uma perguntinha ali, ó. Quanto a esse índice 73 a 27, mas isso aí seria nas pessoas idosas que foram vacinadas até agora, né? Não no geral, né? Na verdade, assim, esses são índices das pessoas que já foram contempladas no Programa Nacional de Vacinação. Isso contempla, então, os servidores da área de saúde e as pessoas que estão recebendo da idade de 95 até a idade de hoje. Não a população de União da Vitória, e sim aqueles que são contemplados até hoje. Certo, certo. Obrigado. Mais algum questionamento? Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Doutor, o senhor perguntou se alguém tiver a resposta para o tratamento precoce, que alguém que fale, né? Eu fui falar com o dono de um laboratório. Ele ofereceu os medicamentos custo zero. Já estava fornecendo já na gestão passada. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte. O senhor disse que não é a favor, que não defende o tratamento precoce, certo? Eu quero que o senhor entre ache uma explicação assim, por que quando estava tendo tratamento precoce na Vitória, os índices eram 9 óbitos, e depois que assumiu a nova gestão, que eles pararam de fazer o tratamento precoce, praticamente disparou. Estamos hoje com 52 óbitos na cidade. Vereador Emerson, me preocupa uma coisa que o senhor me falou, que o custo da medicação é zero. Nós sabemos que pelo SUS nós não podemos ter doação de medicação para a área de saúde pública. Então isso tem que ser investigado. Não se pode doar à saúde pública, né? Isso consta nos autos do SUS. Então isso é uma coisa que me preocupa. Você não pode fornecer nada a custo zero, sem que se tenha um contrato, sem que se demonstre de onde está vindo esse valor e quem está bancando. Então, isso é uma coisa que me preocupa, antes de qualquer coisa. Segundo, o senhor me pergunta, e nós aí vamos colocar, não é só em União da Vitória que nós aumentamos os índices. Isso significa algo chamado P1, é uma variante da Amazônia que, infelizmente, nós fizemos o que Wuhan fez de errado há um ano atrás, o Brasil fez de errado em janeiro desse ano, simplesmente, em vez de nós isolarmos Manaus, isolarmos essa nova variante e bloquearmos isso cientificamente, tem como não? Simplesmente nós pegamos esses pacientes e espalhamos para o Brasil inteiro. Nós pegamos a doença e soltamos bombas em todo o Brasil. O que aconteceu? Em vez de Manaus só sofrer com o colapso, o Brasil todo hoje sofre com esse colapso. Então, me desculpe, senhor, mas não existe relação nenhuma em mortes até dia 31/12 com relação ao tratamento precoce e depois disso. Isso tem muito relação e cientificamente comprovado com a nova variante do vírus. E aí que eu falei no início da minha fala, infelizmente nós não temos nenhum estudo de hidroxicloroquina e ivermectina para fazer o bloqueio dessa nova variante. A palavra continua aberta, nobres vereadores. Com a palavra, a vereadora Thaís Biberbach. Doutor Ricardo, eu quero agradecer, né, sua vinda aqui na Câmara, né, para explanar esse contraponto também das ideias que é importante dentro dessa casa, né, e colocar aqui, que nem o doutor já colocou também, até dia 31,
né? Era uma gestão, hoje é outra, mas o vírus sempre existiu aqui na cidade, o tratamento precoce nunca parou de acontecer em União da Vitória, né? Sempre, tanto a gestão passada quanto agora, continuou ofertando o tratamento precoce. Doutor Ricardo, muito obrigada, de verdade, por ter vindo. Eu que agradeço. Infelizmente, eu acho que o momento hoje que nós estamos da pandemia não pede mais que nós ficamos discutindo o tratamento precoce ou não. Acho que nós temos que, sinceramente, discutir vacinar a população ou não, né? Hoje, não se discute mais lockdown ou não, porque lockdown, eu acho que era o remédio mais amargo para nós tratarmos a pandemia e foi usado como se fosse água com açúcar. Então, se hoje nós precisássemos disso, hoje nós não temos mais condição nenhuma de usar no nosso país, porque simplesmente ele não tem mais sentido nenhum, né? Nós temos sim que nos preocupar hoje, um ano depois da pandemia, o Brasil é o país que, infelizmente, é o país que depois de um ano está no seu pior momento de doença, né? Nós estamos tendo duas doenças, a Covid e a fome. Qual é pior? Né? Então aqui cabe a reflexão. Não podemos ter ideologias, nós temos que pensar na nossa população, né? A nossa população está sofrendo de todas as formas. Será que, se nós destinarmos um valor para o tratamento precoce através de um projeto de lei, será que nós não poderíamos destinar esse mesmo valor para fazer compra de cestas básicas? Será que nós não estaríamos tratando pessoas da fome e morrendo menos gente do que se nós fizéssemos o tratamento precoce? São essas coisas que nós temos que considerar nesse momento. Será que, com esse valor, a gente não conseguiria contratar mais pessoas para o sistema público de saúde para vacinar mais rápido essas pessoas, em vez de nós termos 73%, termos 100%? Será que nós não podemos, com esse valor, pagar um valor melhor, uma hora extra para esses funcionários da prefeitura, para nós estendermos os períodos de vacinação? Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Eu acho que, assim, está dado ao médico já esse direito de prescrever, né? Então, se cada médico de cada posto de saúde quiser ou não prescrever, isso é um direito dele e é um direito do cidadão de pedir isso. Isso ninguém pode impedir. Agora, a partir do momento que nós vamos colocar dinheiro público para fazer o financiamento desse tratamento precoce, será quanto da população que nós vamos atingir? E será que não teríamos esse dinheiro melhor destinado e que salvaríamos mais vidas do que com o tratamento precoce? Com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Boa noite a todos, boa noite, doutor Ricardo, por se fazer presente nessa Casa de Leis. Algumas coisas que eu gostaria que você fizesse seu apontamento. Chapecó é um exemplo de agora, nos últimos meses, eles estavam numa situação extremamente calamitosa lá e se estruturaram, fizeram um estádio lá, organizaram, começaram a dar tratamento precoce e estão incluindo o pós-Covid também. Diminuiu consideravelmente a questão das mortes e casos em Chapecó. É só um exemplo. Sobre projeto, não tenho conhecimento de ter entrado ainda algum projeto sobre esse assunto. Mas também sei que não se pode onerar o município qualquer tipo de projeto que venha pela essa Casa de Leis. Então, teria que ser por medicamentos que já estão disponíveis no hall do SUS, certo? E gostaria de saber o seguinte: o senhor hoje ocupa uma pasta totalmente importante no governo do Paraná, onde as vacinas vêm pelo senhor. No caso, nós tivemos 10% só da população vacinada até hoje no Paraná, e esse índice também é aplicado em União da Vitória, pelos dados que me foi passado. Gostaria de saber de que forma que a gente poderia conseguir números
maiores nesse sentido e mais rápido, já que o senhor está à frente dessa questão. Obrigada. Então, vou responder de trás para frente. Desde o dia 15 de novembro, eu não sou mais o chefe da 6ª Regional de Saúde, né? Então, eu já não faço mais parte do estado do Paraná. Eu sou só médico na região. Segundo, se eu falar para a senhora que se nós não tivéssemos fornecido oxigênio para Manaus, hoje Manaus também não teria mais a quantidade de pessoas que morreram, porque isso é a história natural da doença. Então, Chapecó falar que está diminuindo por causa do tratamento precoce, discordo, isso é a evolução natural da doença. Você tem um pico e ele decresce, né? Então, você fazer uma propaganda que foi por causa do tratamento precoce, primeiro, eu acho que é agir de politicagem e não de política. Eu acho que política de saúde pública nós fazemos com ciência e com estudo. Me desculpa, mas em 2 meses ou em 30 dias que aconteceu isso em Chapecó, não tem em lugar nenhum do mundo que nós consigamos fazer um estudo, pelo menos que tenha sido feito de forma correta, que fale isso foi por conta do tratamento precoce, né? Me desculpa, eu não sei, foram 3 com relação à vacinação, isso depende muito do governo federal. O que acontece? A partir do momento que o Superior Tribunal Federal permitiu a compra de vacinas pelos governos e pelos municípios, mas, se vocês forem ler essa permissão, disse só se o Ministério da Saúde permitir essa compra, ou seja, infelizmente, o município de União da Vitória, como nenhum outro município, vai poder fazer essa compra, como nenhum governo. Vamos ser assim claros, acho que aqui é o momento de nós discutirmos com clareza. Se hoje o governo federal paga uma dose de vacina $15, se abrirem para os municípios e para os governadores para pagar $60, o governo federal não vai mais fazer essa compra. Por quê? Primeiro, porque vai ter alguém que já está comprando, e segundo, porque cada dose vai ficar 4 vezes maior, né? Então, o que aconteceu? Infelizmente, por um problema que nós tivemos de questão de saúde, de programa de saúde pública, o nosso país não pensou em primeiro momento em fazer a vacinação da população. Quando realmente viu-se que a vacina era eficaz e que ia bloquear, já tinham muitas outras pessoas fazendo a compra. Então, o que nós podemos fazer hoje? Eu acho que nós temos que fazer exatamente isso. Nós não podemos deixar que 30% das doses estejam paradas no nosso município. Nós temos que saber o porquê disso e o que podemos fazer para essas 100 doses estarem ali. Se hoje chegar 500 vacinas, amanhã tem que ter 500 munícipes vacinados. Nós temos capacidade, por quê? Nós temos que saber que o melhor sistema de imunização do mundo é brasileiro, como nós estamos falando em local de vacinação, em equipe treinada. O Brasil hoje é o país que melhor aloca pessoas e capacidade física para fazer vacinação. Então, nós não podemos permitir que aconteçam essas coisas. É aqui que eu acho que é importante nós discutirmos. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Bem, não havendo mais perguntas, gostaria de agradecer mais uma vez o doutor Ricardo e também parabenizar novamente pelas explanações. Com certeza foi de grande valia para todos nós. Eu que agradeço e, como disse, eu estou aqui como médico e não como pessoa física e não tenho interesse nenhum em ajudar ou não. Nós não podemos esquecer que a gente escuta muito, mas tem médicos que não estão fazendo o tratamento precoce. As pessoas, os servidores que mais sofrem hoje com a pandemia são os cirurgiões.
Os cirurgiões estão há 1 ano sem poder operar, né? Alguém já imaginou qual é a conta disso, né? E nós não estamos pensando nisso, nós estamos pensando em realmente ir lá e colocar a cara e ser as pessoas que estão na frente, né? Todos os colegas que eu converso, e são bastante, posso garantir a vocês, no Brasil inteiro, todos estão dispostos a atender as pessoas, né? Então eu agradeço mais uma vez, me deixo à disposição para que a gente converse e consiga encontrar algo importante para a nossa população. Muito obrigado, uma boa noite a todos.